Eles acham que vão atacar o brasileiro mais próximo ao Donald Trump, alguém que o Donald Trump, na semana passada, nessa semana agora, nesse final de semana, Donald Trump estava sendo chamou o Eduardo Bolsonaro no discurso do CPAC, o maior evento conservador do mundo, com toda a nata do poder americano olhando para ele. Ele não podia ter propaganda melhor. E falou assim: esse é o meu amigo Eduardo Bolsonaro, a família espetacular, etc, etc. Vocês vão atrás do cara que o Trump chama de amigo, mas vocês acham mesmo que isso vai fazer reduzir a pressão? Pô, no dia que vocês fizerem qualquer coisa com o Eduardo, cara, vocês podem ter certeza. É o estopim que falta para, como diz o Trump, all hell break loose. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes quer parecer da PGR para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ministro decidiu ouvir denúncias do PT contra o deputado. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de análise sobre a apreensão e retenção do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Trata-se de uma resposta às denúncias apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores e pelos deputados Lindenberg Farias e Rogério Correa. As acusações contra Eduardo incluem suposta conspiração contra o Brasil através de articulações internacionais, coação no curso do processo, atentado à soberania nacional e obstrução de investigação de organização criminosa com o intuito de impedir suas viagens ao exterior. A notícia crime alega que Eduardo está patrocinando em estado estrangeiro retaliações contra o próprio país e também contra um dos integrantes do STF. Até o momento, em 2025, o deputado visitou os Estados Unidos 3 vezes. Durante as visitas, Eduardo teria se reunido com autoridades norte-americanas para buscar apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra as ações do STF no Brasil. A PGR deve se manifestar sobre as acusações dentro de 5 dias. O advogado constitucionalista André Marcília se manifestou nas redes sociais. Abre aspas. Esse caso é um absurdo jurídico, pois viola a liberdade funcional do parlamentar. É um absurdo político, pois trata Moraes como se fosse a pátria, remetendo nos tempos dos reis absolutistas. Moraes não rechaçar isso de plano mostra o quanto segue dobrando a aposta política, mesmo que contra toda a lógica jurídica. Fecha aspas. O próprio deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou. Assista. Vocês com certeza se lembram há um ano atrás, quando as primeiras comitivas de deputados federais começaram a ir para os Estados Unidos para denunciar o que estava acontecendo no Brasil, a ditadura do judiciário, a perseguição, a censura, todos os crimes e desrespeito da nossa Constituição por parte daqueles que deveriam protegê-la. Quando essas comitivas começaram a aparecer e começamos a ir para lá, o Eduardo Bolsonaro sempre liderando, sempre a pessoa que mais trabalhava nesse sentido, nós fomos zombados. Zombaram de nós, de mim, do Eduardo, de todos os deputados federais que viajaram para os Estados Unidos para essas audiências, para denunciar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nos últimos meses, o Eduardo começou a fazer essas viagens com muito mais frequência e também foi muito zombado. A imprensa, a esquerda, dizia que isso não ia dar nada, que ele estava passando vergonha. Bom, essas viagens, essas reuniões começaram a dar frutos. E primeiro, aqueles que antes zoavam e zombavam dessa iniciativa agora estão com medo. Tanto medo que o PT acionou a justiça. O PT abre ofensiva contra Bolsonaro. Partido aciona PGR, Conselho de Ética da Câmara, o deputado de tentar convencer as autoridades dos Estados Unidos a imporem sanções no Brasil. Ele não está convencendo a autoridade dos Estados Unidos a impor sanção no Brasil. Ele está denunciando para tribunais internacionais, Comissão Interamericana e o governo americano do que está acontecendo no Brasil. Mesmo porque o que está acontecendo no Brasil teve o dedo dos Estados Unidos, do período do governo Biden, quando as agências internacionais influenciavam aqui no nosso país. Teve o dedo também de deputados do PT que foram para os Estados Unidos diversas vezes para denunciar Bolsonaro, a direita, e pediram ajuda dessas agências internacionais. Então o Eduardo Bolsonaro e vários outros deputados que participaram dessa iniciativa foram lá para denunciar, para mostrar que no Brasil já não existe democracia,
o judiciário, a nossa Suprema Corte virou um aparelho, um despachante do governo do PT e não existe mais liberdade de expressão. Pois bem, saiu uma decisão agora, né, uma notícia que é essa aqui, ó. Moraes solicita análise da PGR para reter passaporte de Eduardo Bolsonaro. Sim. O Alexandre de Moraes está cogitando a hipótese absurda de apreender o passaporte de um dos deputados federais mais votados no Brasil, que está viajando pelo mundo para tentar resgatar a democracia e a liberdade de expressão no nosso país. Que é basicamente uma das suas prerrogativas principais, defender a democracia, defender a liberdade de expressão, defender o Brasil, né, a nossa soberania, que foi atacada pelo governo dos Estados Unidos, do governo Biden, tá? Mas bem, se o Moraes flertar com isso de verdade, como é o que tudo indica, aí dará um passo que de certa forma vai ser até bom para provar de uma vez por todas que no Brasil não existe mais democracia, nem Estado democrático de direito, nem liberdade de expressão e que nós estamos sim no mesmo caminho da Venezuela. Então, o Eduardo Bolsonaro gravou esse vídeo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo que a minha atividade... Peraí. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. E a cada dia que passa, eu mais e mais acredito nisso. Vai cair. A extensão do dano que ele causou, a perseguição já é conhecida pelo mundo inteiro. A imprensa internacional já sabe quem é e o que ele fez. Mas esse é o problema. Nesse momento de desespero é que eu tenho certeza que ele vai tomar as ações mais absurdas. A perseguição com certeza vai dobrar ou quintuplicar. Né? Dobrar ele já está acostumado a fazer. O mais provável é que agora a perseguição vai quintuplicar e vai também aumentar as consequências internacionais. Alexandre de Moraes ele representa um perigo não apenas para a nossa democracia, a liberdade de expressão no Brasil. Hoje, a cada dia que passa, está mais perceptível que ele já passou a representar um perigo para o mundo inteiro, porque outras pessoas podem querer fazer o que ele faz. Essa é uma visão que o Donald Trump tem. E o governo americano decidiu, né, isso são boatos que eu escuto de pessoas próximas ao governo, que o Alexandre de Moraes vai servir como exemplo para o resto do mundo de que não se deve censurar a sua população, nem ir atrás das empresas, das redes sociais, que hoje é a praça pública do debate político. Que nenhum governo, nenhuma autoridade do mundo se atreva a fazer isso. E ele precisa de alguém para usar como bode expiatório, para servir de lição. Tudo indica que essa pessoa é Alexandre de Moraes. E tudo que ele precisa é que o Alexandre de Moraes continue fazendo o que ele está fazendo, que ele quintuplique a aposta. Então, de certa forma, se o Alexandre de Moraes partir para cima do Eduardo Bolsonaro, como é o que tudo indica, ele está já pavimentando esse caminho, vai ser o maior equívoco da vida dele. O maior. Nós estamos falando de um deputado federal que é amigo do presidente dos Estados Unidos, conhece grandes autoridades, não só nos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E talvez é isso que falta, né? É isso que precisa para o Brasil começar a voltar a ter sanidade, né? Eduardo Bolsonaro, estamos aí, estamos juntos, irmão, que você precisar pode contar com a gente. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, parabéns por estar sempre indo a todos os cantos do mundo para denunciar o que está acontecendo, porque nós sabemos, aqui dentro, com as ferramentas que nós temos dentro do Brasil, nada mais é possível de fazer.
Tudo já foi sequestrado, intimidado, coagido. As únicas ferramentas que nós temos são tribunais e cortes internacionais e comissões interamericanas e autoridades de outros países para escancarar o que virou o Brasil. Vocês querem ir contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E, de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro não é o único. Eu tenho que fazer aqui, sempre lembro, muitos parlamentares ajudaram nessa história. Não sei nem se eu falo o nome deles aqui, porque senão viram alvo de perseguição. Mas vou falar, deputado Gustavo Gaia, deputado Marcel Van Hatten pra caramba, Bia Kicis muito, Paulo Bilins, que veio aqui também. Quem mais? O deputado Mário Frias, coitado do Mário Frias, vai ficar chateado que eu falei o nome dele aqui. Gosto tanto do Mário Frias. Vários outros aqui, eu nem quero citar, mas senador Girão, senador Magro Malta, muito, senador Girão e senador Magro Malta, senador Jorge Seif, todos foram fundamentais nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, e tem outros aqui, quero cometer aqui, deixar de citar. O deputado Nicolas podia ajudar bem mais, mas, enfim, tem outros deputados que ajudaram muito. Esses, sem dúvida nenhuma, são os que sempre estavam aqui, sempre estavam em todos os comitês, sempre foram em tudo, sempre fizeram questão de participar. Agora, sem dúvida nenhuma, a peça central foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi o único gênio que percebeu isso que eu estava falando aqui, isso que a gente estava falando, que havia uma articulação internacional da esquerda que estava impactando a política brasileira e que, portanto, era impossível resolver o problema da política brasileira sem resolver o problema da articulação na sua origem nos Estados Unidos. Então, eu sou o cara, assim, quem faz, eu sempre dou crédito. Porque eu não tenho mandato. Então, eu demorei. As pessoas, no início das reuniões, eu chegava nos lugares para me reunir e sentava, e os parlamentares ficavam ouvindo eu falar e tal, e os deputados daqui olhavam e falavam assim, mas quem é esse cara? As pessoas brincavam de falar, ele é o Tucker Carlson do Brasil. Eu até, obviamente, fico muito lisonjeado, eu gosto muito do Tucker. Ele é o Tucker Carlson brasileiro, mas as pessoas, mas por que você está fazendo isso? Você não tem mandato. Então, a cabeça da história sempre foi o deputado Eduardo Bolsonaro, agora virando como presidente do Comitê de Relações Exteriores, é muito respeitado aqui, tem um respeito gigantesco pelo público americano, fala no CPAC o tempo inteiro. E o fato dele ter essa posição, o torna um alvo. O sistema percebeu que Eduardo Bolsonaro é vital, e eu já falei aqui no programa que ele ia virar um alvo, apesar de não ter cometido crime algum. E é por isso que não me surpreendeu quando o comunista Guilherme Boulos, aquele que o Pablo Marçal, Mr. M, faz live, tomou a seguinte ação. Vejam o que disse ele. Acabamos de acionar a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. O bananinha, abre aspas, patriota, está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump, e fica, por isso, inadmissível. Nós vamos para cima. Mas antes da gente analisar o conteúdo da fala do Boulos, eu quero deixar algo claro para vocês. Você pode achar que é um maluco, que é o Boulos, é o extremista, mas toda vez que o STF quer fazer algo, eles pedem para serem provocados pelo PSOL, que é o partido do Boulos. Esse é o jogo mais velho do mundo. Quando o STF precisa pautar algo, aí é o PSOL que faz o trabalho sujo. E aí sai uma decisão cheia de ilegalidade, como a gente já está acostumado, mas o Brasil já não é mais império da lei há muito tempo, não é mais Estado democrático de direito há muito tempo, então dá uma aparência de procedimental. Então não pensem que isso é uma ação isolada pelo maluco do Boulos. Tem um esforço, na minha opinião, eu suspeito com evidência de que tem um esforço organizado entre a PGR, o Supremo Tribunal Federal, utilizando o pessoal para ferrar o Eduardo. E é óbvio que o Eduardo não praticou nenhum desses crimes. Depois vocês procurem no Google, porque eu não tenho tempo aqui no programa, já estamos com 1h30 de programa, sobre o que configura crime contra a soberania nacional. Não tem nada lá remotamente próximo a qualquer conduta do Eduardo. O Eduardo,
inclusive, toma um enorme cuidado para nunca pedir sanções para o Brasil. E eu mesmo, tem duas coisas que eu, pessoalmente, Paulo, sempre peço para evitarem. Sanções contra familiares, que é algo que os Estados Unidos fazem com certa... por hábito, como fizeram com habitualidade, né? Acho que essa palavra que eu estava procurando. Como fizeram, por exemplo, no caso da Colômbia. E eu não acredito que familiares devam sofrer sanções. Desculpa, a esposa do Paulo Gonet não tem nada com o fato do marido dela ter se tornado um capacho e vendido a alma ao demônio. Pelo contrário, tomara que ela, dizem que eles são muito católicos, tomara que ela esteja lá, rezando muitos textos pela alma dele para que ele se arrependa. A esposa do Fábio Shor, nem sei quem é, nem quero saber. Filhos, familiares, essas pessoas não devem sofrer as consequências. Isso é coisa de regime totalitário. Então, os familiares contra. Mas também contra sanções contra o Brasil. Nosso povo já é um povo muito sofrido. Ter o Lula na presidência já é uma sanção econômica severa. Não precisamos de mais uma. Sanções econômicas destroem o empresariado brasileiro e são anos que a gente vai demorar para recuperar. É claro que o empresário brasileiro é culpado, sim, por conivência da situação que a gente vive. Eu não recebi um puto de um e-mail de um deputado, de um empresário grande brasileiro falando assim: Paulo, eu quero te ajudar. Pô, me dá uma forma de te ajudar sem eu me prejudicar. Não recebi um puto. Então, todas essas pessoas que estão com medo, etc., realmente merecem o que estão sofrendo. Mas o nosso povo não, pô. Nosso povo não merece. Então, sanções econômicas contra o país e contra familiares, até eu sou contra. E o Eduardo nunca pediu uma sanção dessa. Mas esses caras são, sobretudo, muito burros. Porque eles acham que vão atacar o brasileiro mais próximo ao Donald Trump, alguém que o Donald Trump, na semana passada, nessa semana agora, nesse final de semana, Donald Trump estava sendo... chamou o Eduardo Bolsonaro no discurso do CPAC, o maior evento conservador do mundo, com toda a nata do poder americano olhando para ele. Ele não podia ter propaganda melhor. E falou assim: esse é o meu amigo Eduardo Bolsonaro, a família espetacular, etc., etc. Vocês vão atrás do cara que o Trump chama de amigo? Olha, eu não quero que isso aconteça, porque eu acho que eu sou até mais amigo do Eduardo do que o Trump. Então não quero nada de ruim aconteça com ele. Eu conto com uma certa blindagem com a qual ele não conta. Então há muita coragem por parte dele, obstinado, um patriotismo obstinado mesmo. Mas vocês acham mesmo que isso vai fazer reduzir a pressão? Pô, no dia que vocês fizerem qualquer coisa com o Eduardo, cara, vocês podem ter certeza. É o estopim que falta para, como diz o Trump, all hell break loose. Mas vamos ficar esperto e acompanhar. Uma última pauta rápida, já devia ter encerrado o programa, mas como nós não teremos programa na terça e na quarta de carnaval, pelo menos na terça com certeza não, na quarta vamos ver, depende dos acontecimentos aqui nos Estados Unidos, eu vi essa notícia e não pude deixar de comentar. Porque enquanto o sistema está vendo a pressão americana tomando ação contra o Eduardo, o TSE fez algo que eu considerei, no mínimo, esquisito. Brunão, coloca, por favor, a reportagem da Veja. A reportagem é: por que o TSE vai descartar 195 mil urnas eletrônicas? Eles dizem que as urnas são usadas por 10 anos, daria cerca de 6 eleições, depois elas são descartadas na forma ecologicamente correta. Mas vejam, todos os componentes das urnas eletrônicas são do modelo UE 2009. E todos os modelos UE 2009 vão ser descartados. Mas por que seriam descartados? Por que não duram mais de 10 anos se são tão maravilhosas? E se há tantas dúvidas sobre as eleições de 2022, por que essas urnas não podem ficar armazenadas em um local seguro para que elas possam ser auditadas no futuro? E justamente agora, sei lá, só eu que acho engraçado que no momento em que a nossa democracia passa a ser reexaminada pelo exterior, as urnas vão ser destruídas? Sério?
Seria muita paranoia pensar que isso é queima de arquivo? Será que alguém não está... Será que é possível não pensar nisso? Eu vou deixar com vocês nos comentários. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.